estamos vivendo um período muito difícil, né? Essa pandemia do Covid-19 trouxe outras pandemias. O desdobramento dessa crise tem sido terrível para muitas famílias, pessoas em crise financeira, em crise familiar, pessoas adoecendo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Então, nós pensamos com muito carinho nesse painel, exatamente por isso, para cuidar, como cuidar da nossa vida, como manter a nossa saúde física, emocional e espiritual nos desertos pelos quais nós passamos. Então, eu já chamo aqui para o nosso bate-papo esses amigos, o Daniel Minuti e a Raquel Altafini. Sejam muito bem-vindos, já estão aqui com a gente, vamos ver? Isso, legal. Olá. Deixa eu só apresentá-los rapidinho. O Daniel Minuti é médico assistente da disciplina de medicina interna da Unicamp, endocrinologista e pesquisador na área de diabetes e metabolismo. Doutor, seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco nesse nosso encontro, tá? E a Raquel Altafini é psicóloga, palestrante e avaliadora formada pela PUC de Campinas, especializada em avaliação psicológica pelo IPOG. Atua na área clínica, atendendo adultos e casais em orientação psicanalítica. Raquel, muito bom ter a sua participação com a gente. Só explicando novamente para o pessoal como que vai acontecer a dinâmica aí do nosso painel. 10 minutos, vou começar com a Raquel, depois mais 10 minutos, Daniel Minuti, e eu finalizo com os últimos 10 minutos. Combinado assim? E anotem as perguntas enquanto cada um fala, vai anotando as perguntas, vai jogando as perguntas no nosso chat. E, ao final das 3 exposições, a gente vai ter essa interação com vocês, com cada participante aí. Então, Raquel, é com você. Para o pessoal, como que vai acontecer a dinâmica aí do nosso painel? 10 minutos. Olá, gostaria de primeiro agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero contribuir aí de alguma forma, através da psicologia, com esse momento, né? Como o Juliano falou, muitos têm sido os impactos, né, da pandemia para a população, não só nos aspectos econômicos, políticos, de saúde pública, mas também emocionais e, por que não dizer, de ordem até espirituais, né? Em termos de saúde mental, o que nós temos visto acontecer são as pessoas que nunca tiveram problemas relacionados a essa área estarem experimentando pela primeira vez alguns sintomas de doenças emocionais. E outros que já possuíam transtornos, tendo seus quadros agravados por toda essa situação. E os quadros mais comuns que estão sendo observados pelos profissionais de saúde mental têm sido transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né? Fobias, ou até a reação aguda ao estresse, né? Que muita gente tem tido, porque houve um aumento aí, né, de situações estressoras. Além disso, a gente tem visto muito transtornos afetivos de humor, como a depressão, ou até um estado mais depressivo, né? Ou transtorno afetivo bipolar acontecendo, né? E a gente, enquanto líder, não está isento de experimentar esses sintomas também, porque a gente tem experimentado, tem vivenciado todas essas situações da pandemia, né? São muitas as situações complexas que estão atingindo a nossa saúde mental em decorrência do aumento desse estresse causado pela pandemia. Seja porque a gente está com medo de adoecer, seja pelo risco do desemprego, da falência de um negócio próprio, da impossibilidade da manutenção do próprio sustento, de não poder cumprir com as responsabilidades e compromissos que foram assumidos, ou da possibilidade de perder alguém, ou até mesmo do enfrentamento já de um luto, do aumento de obrigações, né? As pessoas estão ficando em casa, muitos tiveram que abrir mão aí dos seus ajudantes, né? Estão tendo que ser mães professoras, pais professores, né? Trabalhando em casa, então, muita coisa mudou. E, então, diante desse quadro, de que maneira a psicologia pode ajudar o líder cristão
a conduzir melhor, né, as coisas. E aí eu vou tentar dar algumas dicas, né, nesse pouco tempo que eu tenho aqui. Acho que uma das primeiras contribuições é incentivar você, enquanto líder, a adquirir conhecimento. Tem uma frase muito conhecida de Thomas Hobbes que diz que conhecimento é poder, né? Provérbios também fala disso, lá no capítulo 24, versículo 5, quando fala que o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Sendo assim, obtenha as informações necessárias para que você se sinta seguro e preparado para ter uma tomada de ação sábia e correta. Enquanto líder, nós somos referências para os nossos liderados, eles vão buscar em nós respostas para suas dores, seus sofrimentos, suas dúvidas, e de alguma maneira a gente vai instruí-los, vai direcioná-los, até motivá-los. E quanto mais conhecimento a gente tiver, mais preparado a gente vai estar para dar alguma resposta. E mais seguro a gente vai se sentir. Quanto mais seguro também a gente se mostrar, mais seguro o nosso liderado vai estar. Então, essa é a primeira orientação. A segunda orientação é tenha empatia e seja acolhedor. Muitas têm sido as experiências dolorosas nesse tempo de pandemia. As mudanças têm sido muitas, né? Isso significa, muitas vezes, adiar projetos, mudar projetos, lidar com perdas, como eu disse, até mesmo com luto, experimentar muitas emoções negativas, medo, preocupação, ansiedade, tristeza, ter que se readaptar, ter que mudar a rotina, ter que se reinventar, ter que, às vezes, até que mudar de carreira, economizar, enfim, muita mudança acontecendo, e tudo isso gera muito sofrimento para o ser humano. E o líder cristão, ele precisa ser empático, ele precisa ouvir e acolher a dor do outro. Então, permita que o outro manifeste essa humanidade. Às vezes, só o fato da gente dizer que sofrimento faz parte e que sofrer agora, nesse momento, é uma reação normal, já traz alívio. Porque tem muitas pessoas achando que o fato delas estarem sofrendo é problema. E é importante a gente, enquanto líder, dizer que sofrimento não é falta de fé, que sofrimento faz parte da vida cristã também. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos incentiva a termos bom ânimo, né? Terceira coisa, tenha sempre palavras de ânimo e de esperança para oferecer. Com o aumento inevitável aí do estresse, as pessoas têm liberado muitos hormônios no organismo, de cortisol, adrenalina, noradrenalina, que preparam elas para a fuga e para o enfrentamento de situações de perigo. E isso tem gerado toda essa situação complicada para elas, para nós, né? Porque está todo mundo nesse mesmo caminho, né? Então, as notícias são ruins, as informações que a gente recebe no dia a dia têm sido muito ruins. Às vezes, as pessoas não conseguem ouvir nada diferente, nada animador. Então, nós, como líderes, precisamos ter palavras de esperança e ânimo para oferecer. A Bíblia fala lá em Provérbios 15:13, que a alegria do coração transparece no rosto, mas um coração angustiado oprime o espírito. Então, se a gente ficar olhando para as circunstâncias hoje, a gente começa a experimentar muito sofrimento, porque por enquanto não temos muitas perspectivas. A ciência ainda não encontrou um caminho de cura, de um enfrentamento mais eficaz para essa pandemia. Temos algumas coisas que podemos fazer, mas ainda não é a solução mais eficaz, mais concreta. E os problemas estão aí. Mas nós, enquanto cristãos, temos palavras de ânimo. Nós temos a palavra verdadeira de fé. A ciência já provou e comprovou os benefícios da fé.
para a saúde física e emocional das pessoas, para a saúde integral das pessoas. Se a fé por si só já é benéfica, imagina nós cristãos que temos a fé na verdade para oferecer para as pessoas. Imagina nós cristãos que temos a fé no Deus Criador, Todo-Poderoso, que conduz a vida, que tem tudo sob o seu controle, que não nos abandona em nenhum instante para oferecer para as pessoas. Imagine a fé nessa graça redentora. Imagine a fé na esperança viva de uma eternidade com Deus. Então, nós temos ao nosso alcance o Evangelho, que é a boa nova de esperança de uma vida eterna com Deus. E isso, a gente, não tem preço. Então, a gente tem que relembrar as pessoas desse amor misericordioso e bondoso, desse cuidado sempre presente e constante do Senhor, né? Por último, última dica, estou dentro do tempo ainda, né? Eu queria dizer para você, líder, que você pudesse ser um ser humano, tá? Reconheça os seus limites. Seja um ser humano, não um super-homem nem uma super-heroína. Deus não te chamou para fazer todas as coisas, nem te vocacionou para ajudar o mundo inteiro. Reconheça seus limites também, aceite isso. Você também tem emoções, você também está passando por esse momento, você também está lidando com muitas informações ao mesmo tempo, você também está sob efeito de estresse, e você também pode estar precisando de um acolhimento, de um tempo para processar todas as suas emoções, suas dúvidas, seus medos, suas preocupações. Você, enquanto líder, não está isento nem blindado dos acontecimentos que nós estamos vivendo. Por isso, seja humano, aceite as suas fragilidades, admita a sua dependência de Deus, aceite ajuda, busque ajuda se você estiver precisando, busque aconselhamento, busque mentoria, se necessário, busque ajuda profissional, de um profissional cristão, bacana, que possa cuidar de você. Não tenha medo das suas fragilidades, das suas vulnerabilidades. O apóstolo Paulo, ele não tinha receios disso, ele falava sobre isso e ele era um grande líder, né? Ele dizia, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ele não negava que ele tinha tribulações. Em outro momento ele disse, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, tenha um tempo para você, para sua família, para sua devocional. Você não vai poder cuidar de outras pessoas se você não estiver bem. Você não vai poder liderar ninguém se você adoecer, se você ficar irritado, cansado, sobrecarregado. Ensine sobre o amor de Deus, sobre a sua maravilhosa graça, da perspectiva das suas experiências profundas e pessoais com esse Deus bondoso, amoroso e gracioso. Escute a voz de Jesus dizendo aos seus apóstolos, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, tenha um tempo para cuidar de você, para que você também possa cuidar dos outros. E eu encerro aqui a minha fala. Tá bom? Muito bom, Raquel. Muito obrigado pelos insights, pelas dicas. Muito obrigado pela contribuição. O ser humano é indivisível, a gente sabe, né? A gente se move nesse momento da saúde emocional e a gente caminha agora para a saúde física com o doutor Daniel. Mais uma vez, seja bem-vindo, Daniel. A palavra é sua. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da liderança e gostaria também de agradecer a presença de todos aí que nos assistem, pessoas que compreenderam aquilo que Cristo fez por nós, e isso nos move como líderes a nos prepararmos, nos engajarmos, a aprender, a sermos orientados a como podemos, de uma forma mais excelente, desempenhar nossos talentos e nossos dons que Deus nos presenteou, né? E eu quero começar minha fala com um texto bíblico. São 2 versículos
ele se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, nessa fase que nós estamos vivendo, em que nós estamos nos dando conta do quão frágeis nós somos, né? Todos os nossos planos para 2020 foram por água abaixo. E tem mais essa notícia que Paulo nos dá, né? Nós não somos dono nem do nosso próprio corpo, né? Deus nos presenteou com esse corpo e nós somos mordomos dele. E o cuidado com a saúde não é uma opção. O cuidado com a saúde é uma ordenança divina, né? Então, aqui não tem espaço para preguiça e aqui não tem espaço para falta de tempo, né? A gente não tem tempo para aquilo que a gente não prioriza. Então, o cuidado com a saúde também é uma forma de manifestação de temor a Deus, de obediência e de glorificar a Ele também, tá certo? Nesses tempos de Covid, né, de pandemia, de confinamento, na área de saúde, os termos que mais têm aparecido, né, nos sites de busca são prevenção de doenças e como fortalecer a imunidade, né? E não existe um suplemento ou um conjunto de suplementos, não existe uma medicação que você vai tomar e que vai trazer esse resultado, né? Existem 3 pilares, né? Eu quero trazer para vocês 3 assuntos nesse tempo que nós temos aqui para conversar, nos quais a nossa saúde está fundamentada. A falta do investimento nesses 3 pilares, eles vão fazer com que a gente crie um quadro inflamatório no nosso corpo, todos nós, né? Nós desenvolvemos um quadro inflamatório que nós não sentimos, nós chamamos de subclínico, né? Nós não percebemos, mas que esse quadro inflamatório ele vai minando a nossa saúde. Primeiramente, esse quadro inflamatório elimina a nossa imunidade, né? É fato de que a obesidade é um dos maiores fatores de risco para os desfechos ruins dos pacientes que contraem Covid-19 e para outras doenças também infecciosas e autoimunes. Essa inflamação também ela predispõe à deposição de gordura na nossa cintura, a famosa gordura visceral, né? Que é um verdadeiro veneno para o nosso corpo a longo prazo. Essa inflamação também ela leva a um quadro inflamatório no revestimento dos vasos sanguíneos, o endotélio, que vai causando ao longo do tempo obstruções, levando aos infartos e aos AVCs. Essa inflamação também atinge o nosso cérebro, e essa inflamação leva a distúrbios de humor, como depressão, como ansiedade, como distúrbios da fome e da saciedade, né? A coisa mais comum que a gente ouve é, poxa, eu como por ansiedade. Na verdade, esse quadro inflamatório leva a essa disfunção de neurônios que levam à sensação de saciedade, e nós comemos por compulsão. Essa inflamação também atinge as articulações, né? Isso leva a um quadro de dor, né? Um quadro álgico, que no fim da linha leva aos quadros degenerativos, como artrose, e também aos quadros inflamatórios musculares, né? Haja vista que os quadros de dores musculares também são muito comuns no mundo de hoje, né? O ser humano, ele modificou a natureza de tal forma para o seu próprio benefício que ele acabou caindo numa armadilha, né, da sua própria construção, né? As atividades laborais hoje não dependem de esforço físico, a nossa alimentação hoje ela tem, ao longo do tempo, se baseado em alimentos industrializados, o que tem feito muito mal para a gente. E eu quero trazer o primeiro pilar. O primeiro pilar é a necessidade de se manter ativo fisicamente. Como se manter ativo em tempos de pandemia? O pastor Armando já adiantou na fala dele, um tempo muito bom que nós tivemos, pastor Armando, não sei se ele está nos ouvindo ainda, mas ele nos incitou a usarmos dos meios eletrônicos, né? Hoje existe uma enxurrada de lives no Instagram, no YouTube, você pode colocar no Google lá, né? Exercícios físicos para fazer em casa na quarentena. Você vai ter ali circuitos para fazer com a família, com os filhos, sozinho, exercícios de força, exercícios aeróbicos. Não estou pedindo para ninguém virar atleta aqui. Nós sabemos que pequenas quantidades de atividade física por dia levam a grandes benefícios metabólicos. Tem trabalho
mostrando que uma pessoa sedentária que faz uma caminhada de 10 minutos, ela já tem no dia seguinte melhora muito grande em parâmetros metabólicos. Então, é manter-se ativo. Vamos brincar com as crianças, para quem tem filho, pula corda, um exercício que gasta muita caloria, amarelinha, polichinelo, tem muita coisa para a gente fazer dentro de casa. Eu aqui no fundo da minha casa, graças a Deus, eu tenho um gramado, nós jogamos badminton, que é um jogo de tênis com uma peteca, fortalecimento muscular, alongamento, né, coordenação motora com meu filho, propriocepção. É muito grande a gama de opções que nós temos. Para quem gosta de correr e não pode comprar uma esteira, poxa, minha esposa falou para mim nesses dias, existem sites, né, nas grandes cidades de aluguel, de esteiras, de bicicletas ergométricas, os transports, né, para preservar o impacto no joelho. Então, existe uma grande gama de opções aí para que a gente possa se exercitar no contexto do confinamento. Então, quanto de que eu posso fazer de atividade física? Quanto mais, melhor, né? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza aí a partir de 150 minutos por semana, mas lembre que pequenas porções de exercício já são benéficas, tá certo? Segundo pilar, nosso corpo precisa de rotina, nós precisamos estabelecer rotinas nas nossas casas. Primeiro, uma boa noite de sono, 6 a 8 horas, sono de menos faz mal, sono de mais também faz mal, nós precisamos organizar isso na nossa casa. Acordou, toma uma chuveirada, penteia o cabelo, troca de roupa, abre as janelas, arruma a sua casa, cria um ambiente agradável para você ficar, tá? Não caia no marasmo de ficar ali descabelado o dia inteiro, tá bom? Para quem não está trabalhando. Coloque uma agenda para sua família, horário fixo para as refeições, café, almoço e jantar, um café da tarde, né, para que vocês fiquem um pouco juntos. Determine ali o horário de estudo para os filhos, né? As escolas têm mandado os estudos dirigidos aí para serem feitos com os filhos. Determine, na medida do possível, horário de trabalho para que você tenha objetivos bem definidos dentro do seu dia, né, para que você seja eficaz naquilo que você está fazendo. Ok? Então, estabeleça uma rotina bem definida. Esse é o segundo pilar. O terceiro e último pilar é tenha uma alimentação saudável. Tá? Eu sei que todos nós sabemos disso. E a primeira coisa, eu quero trazer algumas pequenas diretrizes para que você tente seguir ao longo do tempo, né? Tanto agora para esse tempo de pandemia, como daqui para frente. Cuidado com alimentos industrializados. Eles, via de regra, são alimentos muito calóricos. Eles têm na sua composição uma grande quantidade de gorduras saturadas, de conservantes, uma grande quantidade de carboidratos simples, que aumentam aquela inflamação que eu já havia comentado anteriormente. Tem um grupo de alimentos, né, ou de guloseimas, que eu chamo de inegociáveis. Isso não deve ter na casa de nenhuma pessoa. A primeira coisa é refrigerante. Fuja do refrigerante. Né? Refrigerante não faz bem para nenhum ser humano. Tá certo? A não ser em medidas de exceção, né, em que você não tem escolha, mas, via de regra, não tenha refrigerante na sua casa. E não acho que trocar refrigerante por qualquer suco natural também você esteja fazendo bem, por que não? Um copo de suco de laranja natural, você precisa caminhar 1 hora praticamente para queimar todas essas calorias. A gente não tem, na maioria das vezes, tempo para queimar tanta caloria assim. Né? Então, procure depois ver quais são os sucos mais adequados para a gente tomar. A gente aqui em casa basicamente toma água, tá? Talvez uma limonada, um suco de maracujá, mas tem muito suco, né, que pode prejudicar ao invés de melhorar. Se você gosta da fruta, coma a fruta, tá? Porque ali você tem as fibras associadas que melhoram a sua saciedade. Fuja do açúcar refinado, fuja dos pacotes de salgadinho, milho transgênico com um monte de conservante e sal. Fuja disso o quanto antes, tá? Você tem um prazer imediato muito grande, mas depois vem de novo uma grande vontade de comer de novo por aquela tempestade inflamatória no seu cérebro. Fuja das frituras. Um bife à milanesa, em comparação com um bife grelhado, ele tem 4 vezes mais calorias. Um bife de frango à parmegiana tem 5 vezes mais calorias. Que hora que a gente vai queimar todas essas calorias? Fuja disso. Fuja das bolachas recheadas. 2 bolachas recheadas já tem mais do que a quantidade de gordura saturada que a gente precisa para as 24 horas.
Fuja dos carboidratos simples, fuja da farinha branca, o quanto você puder. A farinha branca também causa uma tempestade de substâncias inflamatórias no nosso corpo, que ao longo do tempo vão levar a um quadro de obesidade e um descontrole, né, do nosso metabolismo. Reduza também, tente reduzir as gorduras saturadas, principalmente as carnes gordurosas, né? E atente aí para ter como base da sua alimentação verduras, frutas, legumes, cereais integrais, e tente também comer castanhas, não muito, castanha é muito calórico, mas de 4 a 5 castanhas por dia, porque ela tem um tipo de gordura que são as poliinsaturadas, e elas têm uma ação anti-inflamatória, que no nosso cérebro regula muito bem essa questão da fome e saciedade. Eu acho que eu mais ou menos fechei aqui os 10 minutos, depois a gente vai abrir um pouco mais de tempo aí, né, para conversar, quando tiver a pergunta dos nossos participantes aí. Obrigado, doutor. Daqui a pouco a gente volta com vocês. Pessoal, falamos sobre saúde emocional, saúde física, e agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como manter a nossa saúde espiritual nesses desertos aí da nossa vida, no meio dessas crises. E eu quero pensar com vocês rapidamente a partir do Salmo 126. Esse salmo é escrito num contexto de crise e de caos. Os judeus passaram 70 anos exilados na Babilônia. Depois desse período, Ciro, o rei persa, emitiu um decreto que permitiu o retorno dos judeus para Israel. Mas quando os judeus chegaram lá em Israel, sobretudo em Jerusalém, eles perceberam um cenário terrível, terrível. A capital da gloriosa nação de Israel estava arruinada, literalmente arruinada. O povo estava na miséria, os muros, que eram o símbolo de poder de Israel, estavam caídos, o templo, que era símbolo da religião judaica, estava derrubado. Então o cenário é de espanto, é aterrorizante, é caótico. E é exatamente nesse cenário adverso, de vergonha, de humilhação, de crise instalada, que esse salmo é composto. Eu vejo nesse salmo, pelo menos 3 princípios importantes para a gente manter a nossa saúde espiritual, para a gente conseguir atravessar alguns desertos da nossa vida, alguns períodos de crise, alguns cenários caóticos, sem perder o nosso coração, sem perder a nossa fé. Primeiro princípio, anota aí, gratidão. Nesse momento, o salmista está precisando de uma grande restauração. Ele está olhando para o presente e vendo o presente de caos, de crise, de miséria, de desordem, de instabilidade. E o que ele faz? Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E o salmista responde: com efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nesse momento que ele precisa de restauração, ele olha para trás e relembra dos feitos extraordinários de Deus na história do povo de Israel. É isso que nós temos. É como se ele dissesse: Senhor, nós estamos precisando de uma grande restauração nesse momento, na nossa atual conjectura, mas nós te agradecemos, porque o Senhor já se moveu de maneira miraculosa no nosso passado. Momentos de crise são momentos nos quais nós flertamos grandemente com a reclamação, com a ingratidão, com a murmuração. E a murmuração é um ácido para a nossa espiritualidade. Ela corrói a nossa fé. Ela corrói o nosso relacionamento com Deus. A murmuração me afasta de Deus porque eu me afasto dele. Quando eu estou decepcionado com Deus, quando eu estou frustrado com Deus, eu me afasto dele. Agora, o grande antídoto para a murmuração, para o veneno da reclamação, da decepção com Deus, é a gratidão. Então, para a gente vencer esse cenário, isso precisa partir de dentro de nós, nutrindo no nosso coração gratidão e fazendo a opção no coração pela gratidão. O nosso coração é naturalmente ingrato, principalmente
nesses desertos que nós atravessamos. Então, a gratidão demanda de mim, de você, ações, uma postura intencional na direção dela. Faça o seguinte, enumere aí pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Antes de você dormir, ou logo depois que você acordar, elenque aí pelo menos 3 razões pelas quais você é grato, e você vai perceber que a gratidão é uma força poderosa para mantê-lo de pé, que vai vitaminar a sua espiritualidade em tempos de sequidão. Talvez você não tenha grandes motivos para agradecer, razões extraordinárias. Agradeça pelo essencial. A crise faz isso com a gente. A crise ajuda a gente a redescobrir o essencial da vida. A crise estabelece uma separação entre o que é essencial e o que é supérfluo. No momento de crise, de privação, de caos, a gente precisa lembrar daquilo que é essencial, daquilo que é cotidiano, é uma redescoberta. Faça isso. No mundo da Covid-19, num tempo em que há uma corrida frenética por parte dos governos para compra de respiradores, muitas pessoas passaram a agradecer pelo simples fato de que elas respiram de graça. Então, agradeça a Deus. Você não tem tudo o que você gostaria de ter nessa crise, mas você tem absolutamente todas as coisas necessárias para desenvolver um coração agradecido. Olhe para o essencial nesse momento e não para o supérfluo, tá? Segundo princípio, oração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Apesar disso, apesar de Deus já ter feito grandes coisas no passado, ele tem um clamor, ele tem uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Clamor é um grito de socorro. Clamor é quando você não tem nenhuma solução, quando você não tem nenhuma saída, quando Deus é o seu único recurso. Esse é o clamor. Perceba, há uma relação inseparável, indissociável nas Escrituras entre oração e restauração. A Bíblia diz para nós que Deus se move na história para restaurar em resposta ao clamor do seu povo. Há vários exemplos na Bíblia que apontam para Deus se movendo na história em resposta à oração do povo dele. Deus não é um Deus impessoal, estático, que não se move mais na história, que criou o mundo e se ausentou dele. Deus é um Deus relacional, pessoal, poderoso, que continua agindo diante do clamor do povo dele. Por isso, toda mobilização para restauração tem que passar pelo dobrar dos nossos joelhos. Toda mobilização e toda revitalização precisa passar pelo dobrar dos nossos joelhos. Nós precisamos resgatar a prática da oração e do clamor na nossa vida. Temos uma boa teologia de oração, bons materiais de oração, nós precisamos reaprender a orar. Essa pandemia tem provado que a nossa falta de oração não é por falta de tempo. E ele pede uma ação milagrosa de Deus. Deus restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Negueb é o maior deserto do sul de Israel. Lugar árido, infrutífero, seco. Mas na época das grandes chuvas de inverno, essas chuvas caem pelos montes do norte de Israel e vão escoando com rapidez e força até o sul de Israel, lá em Judá, principalmente no deserto do Negueb, mudando aquele cenário desértico, mudando aquele lugar de maneira miraculosa e extraordinária, trazendo vegetação farta, povoando aquele cenário com animais. E o que o salmista diz é que o clamor pode fazer exatamente isso. Deus, assim como as forças da natureza transformam um deserto em manancial, Senhor, transforma o nosso deserto, transforma o deserto do nosso país, transforma o deserto do nosso sistema de saúde, transforma o deserto das nossas comunidades de fé, transforma o deserto das nossas famílias, transforma o deserto dessa crise econômica que nós estamos enfrentando, transforma o nosso deserto num grande oásis, Senhor. Gratidão, oração e por fim,
Ação. Ação. Ele diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. No meio da crise, tão espiritual quanto clamar é agir. Às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é agir. Derramar lágrimas é bom, mas passar a crise inteira se alimentando de lágrimas é muito ruim. No primeiro momento, a crise paralisa a gente, paralisa você. Mas você tem duas escolhas. Ou você vai passar o resto da crise chorando em cima da sua cama, se vitimizando de braços cruzados, ou você vai levantar-se da sua cama, mesmo com lágrimas nos olhos, para ser parte da restauração que você tanto precisa. Veja só, todo projeto de restauração tem esses dois pilares, da oração e da ação. Todo projeto de restauração deve conjugar essas duas coisas, joelhos dobrados e mangas arregaçadas. Não adianta clamar pela restauração da família e não fazer nada por ela. Não adianta clamar pela restauração do casamento e não fazer nada por ele. Não adianta clamar pela restauração da carreira profissional e não fazer nada por ela. Não adianta clamar, Senhor, restaura a minha sorte, se você permanecer de braços cruzados. Porque Deus chama você para ser instrumento da restauração que você deseja. Portanto, trabalhe como se tudo dependesse de você e clame e ore como se tudo dependesse de Deus. Semeie enquanto você chora. Chore e semeie. E Deus pode usar as suas lágrimas, as lágrimas que você está derramando e que você deve derramar para regar o solo no qual você plantou os seus sonhos. Até que um dia Deus enxugue dos seus olhos toda lágrima, porque foi para isso que Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitar, para que um dia esse mundo seja de fato o mundo pelo qual nós tanto ansiamos. Oração, gratidão e ação. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou chamar novamente aqui os nossos queridos convidados, Raquel e Daniel. Gente, vamos aí para a nossa roda de conversa, para as perguntas que o pessoal está colocando aqui para a gente, bastante pergunta. Raquel, posso começar com você? Vamos lá. Primeira pergunta aí. Raquel. Isso. Deixa eu jogar aqui a pergunta. Você vai ler? Aqui, vou ler. Raquel, quais dicas práticas você nos dá para construir uma rotina saudável para a saúde mental dentro de casa? Muito boa essa pergunta. Vamos lá. O nosso querido Daniel até já contribuiu bastante, mas eu vou complementar aqui. Acho que a primeira coisa é a gente tentar ter horário para as coisas. Então, primeiro, coloque isso. Horário para acordar, horário para se alimentar, horário para as atividades. É importante a gente ter esse planejamento. Quando a gente planeja, a gente antecipa o que a gente tem para fazer. E aí a gente minimiza os imprevistos. Não quer dizer que eles não existirão, mas a gente minimiza. E isso também já auxilia a gente a diminuir um pouco a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Então, tenta programar e planejar o seu dia, a sua rotina, colocando aí horário, tentando prever o que você tem de atividades para aquele dia. E uma coisa legal de se fazer é criar um painel colocando essas atividades, né, e deixando isso claro, visível, para você poder ter acesso a essas informações. Uma outra dica que a gente dá também é de preparar e de programar, por exemplo, o que você vai comer, o que você vai preparar de alimentação, e já também fazer lista de compra. E como a gente tem evitado sair de casa, ter esse planejamento semanal de alimentação, você já prepara a lista de compras, já faz essa compra de uma vez só, evitando sair de casa, né, muitas vezes.
conversar, por exemplo, com quem tem filhos, e dividir essa rotina, dando também responsabilidades, dividindo com eles essas responsabilidades de casa, pedindo a colaboração, afinal, tem muita gente agora em casa, tem mais pessoas em casa dividindo, né, e acompanhando esse espaço. Então, acho que essas são as principais dicas aí para fazer essa manutenção. Planejamento, colocar isso de forma visível e organizar os horários. Perfeito, Raquel. Joia. Muito bom. Daniel, vamos lá. O André fez uma pergunta aqui relacionada a como adaptar esses pilares para grande parte aí da população mais vulnerável. Ele diz assim: essas ideias são interessantes, porém, essa não é uma realidade financeira da maioria do povo brasileiro. Como que as pessoas mais vulneráveis, pobres, podem manter esses pilares? Como fazer essa adaptação aí para quem não tem muitos recursos? André, excelente pergunta. Essa pergunta vem de encontro com a seguinte situação, né? O Brasil, ele é composto de populações muito distintas, né? Até mesmo dentro de uma determinada região, como o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, existem realidades muito diferentes nas diferentes regiões e dentro até de uma mesma região, né? A gente vê muito se falar sobre confinamento e nós vemos essa população mais vulnerável tendo que sair para trabalhar, porque muitas delas, ou grande parte delas, vive na economia informal e eles não têm reserva, né? Eles têm que ganhar o dia delas para garantir a alimentação da família delas, né? Então isso tem que ser visto com muita parcimônia, a questão do isolamento. A questão da alimentação, a mesma coisa, né? A gente desenvolve, pelo menos aqui em Campinas, André, se não me engano, né? Algumas ações no sistema primário de saúde, ou seja, nos centros de saúde, com orientações, né? Dentro do contexto de uma limitação financeira, é possível você ter acesso a alimentos que sejam saudáveis e com um custo baixo, tá? Eu acho que não vem ao caso aqui eu fazer pormenorizações, talvez a gente não tenha nem tempo para isso, mas é possível com uma pequena quantidade de recursos nós termos acesso aí a alguma alimentação mais saudável, né? Nós temos aí no nosso centro de saúde, lá no Centro de Saúde São Quirino, aqui que a gente faz parte, né? Orientações para desenvolvimento até de hortas na casa, para quem tem condição de ter um terreno ali próximo da casa dele ou dentro do quintal dele, é possível, né? Nós temos um país aí abençoado por Deus, né? Com a natureza. Então é possível, às vezes, até desenvolver dentro de casa algumas pequenas culturas, né, de alimentos e acesso aí a alguns alimentos também naturais, tá? Com baixo custo. Porque, assim, fazer varejão 2, 3 vezes por semana e ter uma alimentação estritamente saudável é muito caro, André. Eu tenho que concordar com você, sim. Mas é possível fugir dos alimentos aí industrializados e do açúcar refinado, principalmente, e garantir para essas pessoas uma alimentação menos deletéria para a saúde deles, né? Perfeito, perfeito. Raquel, deixa eu chamar você aqui de novo. Assim, como líder, enquanto líder, um líder religioso, um pastor, a gente tem pregado e aconselhado pessoas sempre na direção da esperança, né, para que elas tenham força para viver esse momento de caos e de crise, né? Mas assim, além de aconselhamentos e pregações, se eu posso dizer além, quais outras ações você sugere para que líderes cristãos consigam contribuir para a saúde mental e emocional das pessoas? E uma outra pergunta que eu emendo para você. Quando eu sinto que o meu acompanhamento, os aconselhamentos não estão surtindo o efeito que eu gostaria, o que eu faço? O que você sugere nesse momento? Essas duas perguntas aí. Legal. Olha, eu acho que a gente, o líder cristão, ele pode ter vários recursos à disposição dele para auxiliar o seu liderado, né? Então, além das pregações, como você
colocou aí, eu acho que outras coisas que o líder tem à sua disposição nesse momento são as próprias redes sociais, né? Então, você, por exemplo, usar mensagens pontuais, breves, recadinhos breves, trazendo informações mesmo, como vocês têm feito aí, relacionados à saúde emocional, como agir se tiver aparição dos sintomas. Então, às vezes, o papel da igreja também é informar sobre as questões relacionadas ao que as pessoas estão vivendo, né, nesse momento. E isso, só da igreja fazer isso já ajuda muito. Acho que outra coisa o líder estar contextualizado com o que está acontecendo e, biblicamente, se posicionar, porque as pessoas, às vezes, ficam muito perdidas com tanto de informação, com essa crise política e crise econômica. Então, quando o líder ele se contextualiza, ele consegue, biblicamente, se posicionar e acalmar também as pessoas, né? Dividir, por exemplo, a liderança para acompanhar a membresia, para acompanhar a igreja, né? Acho que é uma outra opção aí. Tem dicas interessantes, eu tenho visto igrejas fazendo cafés virtuais, né? Isso é muito legal, porque essa questão da gente também manter o contato afetivo é essencial para a gente, inclusive enquanto líder, né? Isso também é importante para a manutenção da saúde mental. O incentivo é para o isolamento social, não o isolamento emocional. Então, fazer, de repente, esses encontros virtuais entre as pessoas, estimular isso, né? Acho que outra questão é estimular essas novas formas de vida. As coisas mudaram, as situações mudaram, e às vezes para as pessoas tem sido difícil aceitar essas mudanças e se adaptar a essas mudanças. E se os líderes puderem e conseguirem mostrar que existe possibilidade de ser diferente, de agir diferente, de se adaptar nesse momento, dando alternativas, mostrando possibilidades, isso traz segurança, diminui ansiedade, estresse, é muito bom, né? Acho que essas são dicas importantes aí. Ótimas, ótimas. Obrigado, Raquel. Daniel, uma pergunta aqui do Diego Werner. E outras pessoas perguntaram dicas aí até de suco, detox, alimentação, mas essa daí sintetiza bastante, eu acho que o anseio de algumas pessoas no chat. Daniel, o que podemos fazer nesse momento para aumentar a imunidade? Ok. Diego, um abraço, espero que você esteja bem. Nós nos conhecemos aqui, ele fez parte aqui da chácara um tempo atrás, né? Se cuida, hein, pastor? Bom, a imunidade, né, o funcionamento do nosso sistema imunológico, ele depende muito dos nossos hábitos de vida, né? Então, como eu tinha iniciado aquela fala, a nossa imunidade, ela vai estar no melhor das nossas possibilidades se nós controlarmos o nosso peso, se nós tivermos uma rotina de atividade física e se nós tivermos uma alimentação saudável que não promova aquela inflamação que eu disse subclínica. Esse quadro inflamatório subclínico, ele deixa o nosso sistema imunológico um pouco atordoado. Ele demora para entender a sinalização de um quadro infeccioso. Então, Diego, em suma, controle de peso, e o nosso peso depende muito desse fluxo, né? Fluxo de energia. O quanto que a gente ingere e o quanto que a gente gasta. Não tem como fugir muito disso, né? Algumas pessoas têm uma predisposição ao ganho de peso, e geralmente essas pessoas são as que acabam ganhando. O que a gente tem que fazer é apertar o cerco, né? É aprender a entender aquilo que a gente tem se alimentado, fazer uma contabilização das calorias para que esse balanço não seja positivo, né? Então, por exemplo, para a imunidade, poucas sessões de atividade física na semana, para quem era de antemão sedentário, já melhora a resposta imunológica. Pequenas perdas de peso da ordem de 5% já trazem um benefício muito grande
para a nossa imunidade. E a prática de atividade física também, independente do peso, também ajuda o nosso sistema imunológico. Então é isso, basicamente, Diego, é atividade física de rotina e uma alimentação saudável. Fuja dos carboidratos simples, fuja da farinha branca, fuja do cereal que não seja integral. Duro esse discurso, hein, Daniel? Não tem bala de prata, Juliano. Tá certo. Raquel, uma última pergunta aí. Deixa eu ver quem fez essa pergunta. Seguindo Jesus. Como distinguir a graça para consigo mesmo, e eu acho que aqui é entender as suas fragilidades, as suas limitações, né? Se aceitar em alguns momentos, da sua ou da autocomiseração. Nossa, fantástica essa pergunta, né? A autocomiseração, quando a gente fala em relação a isso na psicologia, é aquele olhar que a gente tem depreciativo sobre nós. Não é o reconhecimento de fragilidade. A autocomiseração é quando nós olhamos para nós mesmos e nos desconsideramos e nos tornamos menores do que de fato nós somos. Nós nos desvalorizamos. Agora, quando nós olhamos para nós e dizemos, Deus, eu não estou dando conta, Deus, nesse momento eu estou entristecido, Deus, nesse momento eu me sinto tão incapacitado para agir diante dessa circunstância, isso não é autocomiseração, isso é um reconhecimento de uma limitação, isso é um reconhecimento de que eu preciso do cuidado, da ajuda, do direcionamento e do fortalecimento de Deus. A autocomiseração é quando eu olho para mim e digo, eu não presto para nada, eu não valho nada, e eu não consigo mais ser capaz de contribuir com as pessoas, Deus não pode me usar mais, não há nada em mim de proveitoso que Deus possa fazer para contribuir. De fato, se a gente olhar do ponto de vista da graça, nós não merecemos, nós não valemos nada, mas a partir do momento que nós somos salvos e justificados pelo sangue de Cristo, Deus passa a nos olhar e nos considerar a partir de Cristo, e esse valor é diferenciado, né? Nós somos adotados por Ele. Então, a autocomiseração, ela é diferente, porque ela não é a consideração de que somos pecadores e de que carecemos de Deus, mas é um olhar de que nós não temos mais nenhuma condição de sermos usados por Deus, de oferecermos nada para ninguém, né? Então, são situações diferentes. Não sei se eu consegui esclarecer. Sim, com certeza. Obrigado, Raquel. Daniel, uma última pergunta aqui, acho interessante, basicamente, vamos ampliar aí, é o papel do sono em todo esse processo de saúde física, né, mental. A Noemi pergunta, dormir pouco diminui a imunidade? Noemi, obrigado pela pergunta. Sim, dormir pouco diminui a eficácia do nosso sistema imunológico, tá? Então, um sono, né, um déficit de sono leva a isso, a falta de atividade física também, o excesso também, tá? Então, por isso que é importante um profissional que faça essa prescrição do exercício para as pessoas, tá? Então, assim, a falta de sono faz. Então, por isso que é importante, na medida do possível, a gente ter pelo menos 6 horas de sono por dia, tá? Esse é o mínimo para um adulto jovem, né? Ao longo com o passar dos anos, essa necessidade ela pode diminuir um pouco. Para as crianças e adolescentes, ela acaba sendo um pouco maior, né? Em torno de 9 a 10 horas por dia. Mas o importante também é que a gente precisa de rotina, ter mais ou menos um horário para dormir e para acordar, né? Existe uma série de hormônios que são produzidos ao longo das 24 horas,
né, numa sequência tal que leva a esse estímulo do nosso sistema imunológico. Então o nosso corpo precisa disso. Nós fomos criados para ter uma certa rotina, apesar de nós estamos vivendo uma situação atípica atualmente. Mas na medida do possível, invista nisso, em ter sono para que seu dia também seja melhor, né? Você renda melhor no seu dia, e para que você esteja mais protegida contra doenças que vêm de fora e as nossas doenças que vêm de dentro também, né? As autoimunes, muito comuns hoje em dia. Fantástico, fantástico. Deixa eu ver a próxima pergunta aí. É da Ellen. Juliano, como manter a motivação para uma boa vida devocional e espiritual? Ótima pergunta, Ellen. Assim, no campo ideal, a nossa maior motivação é o que Deus fez por nós na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma motivação que impulsione mais a vida espiritual do que pregar o Evangelho para nós todos os dias. Todos os dias, todos os dias. O Evangelho não é uma notícia a ser anunciada apenas àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. O Evangelho não é o poder de Deus apenas para justificação e para salvação. O Evangelho também é o poder de Deus para santificação. Somos convertidos e santificados pelo Evangelho. Então, à medida que a gente exercita isso todos os dias, prega o Evangelho para o nosso coração todos os dias, isso vai nos motivando. Isso no campo ideal, obviamente somos seres humanos, falhos e pecadores, e é muito difícil a gente manter esse nível de motivação, esse nível de ânimo no desempenho da nossa vida espiritual todos os dias. O que eu digo? Não dependa apenas da sua motivação para nutrir uma vida devocional. Estamos trabalhando aqui com a Raquel e com o Dr. Daniel sobre coisas que nós temos que fazer para manter a nossa saúde mental, emocional e física também, correto? A saúde espiritual funciona a partir da mesma premissa. Ou seja, na minha vida espiritual eu não faço aquilo apenas que eu quero fazer. Eu não leio a Bíblia porque eu quero, eu não oro porque eu quero simplesmente, eu não vou à igreja porque eu quero, eu não dou porque eu quero. Ter o sentimento, a vontade de fazer é muito bom, mas em alguns momentos nós não temos aquela vontade. O que eu indico? Não fazer? Não, pelo contrário. Eu preciso fazer, eu preciso me alimentar, não porque eu estou com vontade de me alimentar, mas porque eu sei que aquele alimento fará bem para a minha vida, me manterá espiritualmente saudável. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas vivem essa gangorra espiritual, né? Oscilam demais e aí elas restringem toda a vida devocional delas ao momento que elas estão, digamos, bem com Deus. Não pode ser assim. Nós precisamos cultivar o hábito da nossa devoção, da nossa leitura diária da palavra, da nossa oração, e não ir para a Bíblia por meio da nossa motivação. Termos a nossa motivação catapultada por intermédio da leitura das Escrituras, da oração, porque são instrumentos da graça de Deus que mexem com a nossa vida, mexem com a nossa mente, mexem com o nosso coração, faz o nosso coração arder. Se o coração não está ardendo, então ouça Deus falar com você através das Escrituras, que ele vai começar a arder. É a minha dica para você, tá bom? E eu chamo aqui os nossos convidados, Daniel e Raquel. Valeu demais. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E vocês são exemplos de discípulos de Jesus que, através da profissão de vocês, exercem uma vocação, fazem do trabalho de vocês uma vocação. Isso é um grande exemplo para nós, que vocês continuem sendo instrumentos de Deus para contribuir para a missão dele nesse mundo. Muito obrigado pelo carinho, pela generosidade de vocês dois. Obrigada a vocês. Grande abraço. Obrigado, Juliano. Deus abençoe a todos aí. Até mais. Obrigado.